A vida nos parecia cada vez mais bela. Nós tínhamos momentos de descanso na nossa colônia, não tanto quanto requer um corpo físico, pois trabalhamos umas 20 horas diariamente, sem a manifestação do cansaço costumeiro de quando estamos vivendo no corpo de carne. O corpo espiritual, ou perispírito, tem um pouco de diferença do físico, por estar em outra dimensão de vida. Certamente que o corpo material é verdadeiramente uma duplicata do espiritual. Todavia, o de cá obedece a certas exigências do ambiente em que vivemos. Quando subimos na escala mental, quando desenvolvemos de certa forma o campo dos nossos pensamentos, eles comandam os corpos que nos servem de casulo. A mente é tudo na vida, principalmente quando em espírito. Tão logo se forma o pensamento, já o estamos vivendo. Por isso é necessário que eduquemos com urgência os nossos sentimentos, para que não venhamos a cair em enganosas atividades. Nós vamos te dizer novamente uma verdade. Deves aproveitar todos os tipos de regras para educar a mente com Jesus, porque se não começares na área da carne, terás que fazê-lo aqui, onde poderás encontrar mais dificuldades. Ganha tempo, dando início a esse trabalho aí mesmo onde estiveres, onde fores chamado a viver. Só rapidinho. Isso me lembrou, me chamou a atenção, porque vai exatamente ao encontro do que o Rômulo falou agora. Eu ainda não estou preparado para isso, para esse tipo de energia, para esse tipo de leitura. E isso é uma coisa que a gente tem que se esforçar para ir treinando. Claro que não é da noite para o dia. Claro que não é, pensei, a partir de amanhã eu vou fazer desse outro jeito. Claro que não funciona assim. Mas a gente tem que ter isso em mente. Essa é a ideia. De que a gente tem que buscar fazer tudo para que a gente se aproxime cada vez mais do nosso objetivo mesmo, que é o quê? Nos tornarmos tão parecidos quanto a gente quer ser de Jesus, de Maria, de todos esses espíritos grandiosos que a gente admira pela devoção, pelo amor deles, né? E essa coisa do pensamento, que ele fala um pouquinho acima, é fundamental, porque tudo que a gente pensa, mesmo que num lapso de segundo, a gente pode transformar aquilo numa coisa presente ao nosso redor, porque o nosso pensamento tem uma força gigantesca. E tudo que a gente pensa, a gente cria. Então, naquele pequeno vacilo, naquela pequena hesitação, a gente pode, de repente, criar uma pequena barreira que atrapalhe mais 2 passos depois. Então, a gente tem que ter sempre essa mentalidade. Vou me esforçar. Tá difícil, eu sei, hoje eu não consegui, amanhã também não, depois de amanhã também não, mas eu tenho que manter aquela insistência, a gente tem que manter essa insistência consigo mesmo. Eu tenho que me esforçar para fazer o que eu acho que tem que ser feito, pelo meu bem e pelo bem de todos ao meu redor. Verdade. E obrigado por chamar a atenção. E eu estou lembrando de Francisco, né, que abraçou o leproso. E primeiro ele afasta, depois ele pede perdão e abraça o leproso. Obrigado, Silvio. Isso mesmo. Nós provavelmente íamos só nos afastar. A gente ia ter a segundo ato. Mas a ideia é essa, a gente se fez, se tocou, pensar e reverter. E tudo, cada leitura dessa, cada momento desse é nos preparando, né? Sim, a gente tem que agradecer, e sentir preparados e prontos. Essa questão da educação, ela realmente é o próprio caminho espiritual. E tem processos que elas são rápidos e que a gente conseguiu educar pelo nosso processo evolutivo, pelas experiências. Tem outros que demoram. E tem o processo de educação coletivo também, né? Como é o nosso aqui que está em grupo.
E às vezes, ou, né, como eu dou aula, a gente percebe que às vezes há metodologias em que vão facilitar o estudo e metodologias que não vão facilitar o estudo. Então, ter a sabedoria também de compreender as melhores formas, ela também está no próprio caminho, né, nesse caminho de potencializar educações coletivas, né, determinados caminhos, eles potencializam. E isso, né, nessas contatos, nessas trocas, elas são importantes, né? A questão do Rômulo eu achei muito boa, porque ele expôs, né? Então é importante a gente, em um trabalho coletivo, estarmos conversando mesmo, e trocando, e pensando quais são os motivos, o que poderia ser melhorado, porque se não conseguirmos nos acolher nesses processos, o aprendizado coletivo fica mais difícil mesmo, né? Então, é importante que a gente se coloque exatamente, já que aqui é um momento coletivo, para que ele seja potencialmente mais um aprendizado maior, né? Então, eu também agradeço o Rômulo, o Silvio, por essa troca, né? E o Rômulo por compartilhar. Nos serve de reflexão sobre outros livros também. Isso tudo a gente sempre cresce. Então, isso é algo em que a gente é uma educação também, né? Educar para perceber como é que está o entorno e a gente tentar se ajustar. Mas essas leituras aqui, essa participação aqui, outro dia eu estava no Rio e encontrei a mãe de um amigo nosso que tinha falecido, a dona Esmeralda. Aí eu peguei, dei um abraço nela e nisso ficou um cara atrás de mim. Aí eu conversei com ela, falei, me despedi. Aí o cara vira para mim, que eu nunca tinha visto na vida, me diz, nossa, que abraço gostoso, me dá um abraço. Na mesma hora eu falei, não. Aí eu parei e pensei, não, porra, o cara tá pedindo um abraço. Aí eu falei, vem cá. Aí dei um abraço nele. Mas assim, a primeira reação foi dizer, não, sai quase que, sai fora, te conheço eu, hein, tá louco. Mas aí eu falei, não, vamos lá. Aí dei um abraço no cara, dei um abraço bem apertado, ele, ai, não sei o quê. Aí ali ele falou pra mim, nossa, ele tava atrás de você falando, nossa, que abraço gostoso, eu quero um abraço assim. Aí eu, puta, que merda. A primeira coisa que eu falei pro cara foi, não. Mas a gente vai aprendendo, né? E aí, Rômulo, esse não era nem leproso, hein? Pois é, imagina se fosse. Pois é uma benção. É uma benção estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. Gratidão. E você tem um abraço gostoso mesmo, viu, Solange? Eu lembrei do abraço que a gente deu de manhã cedinho lá na sua casa. Muito gostoso mesmo. Mas essa coisa, não em relação ao abraço, né? Mas, assim, uma lembrança tem se tornado cada vez mais frequente. Comigo tem acontecido muito. Aqui no bairro que a gente mora tem muito morador de rua. Então, você vai andando e você encontra vários numa caminhada pedindo alguma coisa, né? E de vez em quando aparecem uns que já chegam, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero... Você pode me pagar um salgado, alguma coisa para eu comer, não sei o quê. E às vezes eu passo... Um dia eu ajudei um, aí no segundo, pô, já ajudei um, pô, não vou ajudar o outro. E aquilo ficou me remoendo o resto do dia. Num outro dia eu passei por um, ela pediu um salgado, eu estava passando com pressa, mas agora está acontecendo com a mesma frequência. Quando eu não faço, eu ando uns 10 metros, aí é como se alguém tocasse no teu ombro, ei, você não está fazendo o que você está se propondo, e aquilo vem na tua cabeça, peraí, pô, eu estou pensando em fazer determinada coisa, eu deveria voltar para fazer, e eu tenho acabado voltando, está cada vez mais frequente. Quando eu não passo por alguém, eu passo por alguma situação que eu acho que eu poderia ajudar, mas não, acho que não é a hora, né? Tipo essa do abraço. Cara, eu não ando 10 metros sem aquilo começar na minha cabeça. Espera aí, mano. Mas por que você não fez? Você devia voltar. E aí eu sempre volto porque eu fico com medo da represália. Deus conversa com a gente o tempo todo.
Sim, Ismael. Não falei não, meu irmão. Continuando, então. A mediunidade cristã tem oferecido muitas modalidades de educação e disciplina da mente. E sobre esse assunto existem muitas e muitas mensagens. Por que desprezar essa bênção de Deus? Depois te arrependerás e te custará muito mais caro em outras áreas de jazer. Os espíritas têm sido muito agraciados pelas mensagens mediúnicas, portanto, crescem também as suas responsabilidades diante de Deus e da consciência. A mente humana se encontra viciada em ideias carcomidas pelo tempo e quase não suporta mais a verdade distribuída pelo progresso. A comunidade humana tem tudo no mundo, com abundância para viver feliz. Se não vive, se não vive, é por desprezar algumas leis naturais. O amor é vida, pois ninguém vive sem ter pelo menos uma fração dessa virtude no coração. Riqueza nunca impediu a felicidade de pessoa alguma. O que entrava a paz nos caminhos dos homens, o que entrava a paz no caminho dos homens é o apego, filho do egoísmo. Descemos em uma casa de alienados mentais e fomos recebidos na entrada por uma equipe de espíritos joviais que nos abraçaram a todos, deixando-nos à vontade. Enquanto traçávamos planos de trabalho em ampla sala espiritual, Miramês pediu que Padre Galeno e eu pudéssemos buscar a irmã 14 em iniciação de viagem astral consciente. Olhei para o sacerdote e partimos. Fiquei naquela expectativa. Quem será ela? E o Padre Galeno tomou uns caminhos já por nós percorridos naquela mesma noite. Fiquei pensativo. Passou mais um pouco e pude observar o mesmo coletivo que foi livrado do desastre. Sim, era ele mesmo. Padre Galeno perguntou-me: reconheces esse ônibus, Lancelin? Retruquei com bom humor. Não é o que acabamos de... É esse mesmo, atalhou-me o sacerdote. E vamos entrar nele. Pensei comigo. Será que a irmã 14 é aquela senhora por intermédio de quem os passageiros se livraram da emboscada dos malfeitores? Padre Galeno leu meus pensamentos e acrescentou entusiasmado. Justamente, meu filho, é ela. Aí pedi explicações. Como pode ela nos ajudar se está viajando dentro de um coletivo? O ambiente heterogêneo não dificulta os nossos trabalhos? Padre Galeno, revestido da humildade peculiar ao seu mundo interno, respondeu-me sorrindo. Há uma locução latina que pois é, por enquanto não vamos nos admirar com nada, se é para fazer alguma coisa, mãos à obra. No trabalho, vamos ter tempo de sobra para as devidas conversações. Sorrimos juntos e entramos no coletivo. 14 estava dormindo, o ônibus corria serenamente e o motorista estava vigilante com redobrada atenção na estrada. Poucos passageiros estavam acordados, a maior parte dormia. Comecei a observar a nossa irmã que ia se desdobrar e vi espantado seu cordão de prata. Era um facho luminoso extraordinário que pulsava qual nervo agitado. O cordão fluídico dançava dentro do coletivo, até uma distância que ia de 2 a 3 metros. Ele queimava o magnetismo inferior emanado pelos demais passageiros. Verifiquei esse fenômeno e, diante do meu espanto, Padre Galeno, trabalhando na limpeza espiritual do ônibus, disse-me prestativo: Lancelin, a nobreza de caráter da irmã é tamanha que, onde ela estiver, em alta conversação ou em trabalhos que lhe compete realizar, o magnetismo puro do seu espírito flui com facilidade através do cordão de prata, a beneficiar o seu corpo, como também aqueles que a cercam em vivência ou viajando com ela. E arrematou: isso é a força do amor. Essa passagem é Elis, linda, né? Pode falar que depois eu falo.
É, queria conversar exatamente. Essa linha é linda e é de uma profundidade nessa frase, quando o Padre Galeno, ele coloca: Lancelã, a nobreza de caráter da irmã é tamanha que, de onde ela estiver em alta conversação ou em trabalhos que lhe compete realizar, o magnetismo puro do seu espírito flui com facilidade através do cordão de prata a beneficiar o seu corpo e como todos aqueles que o cercam. Isso me lembrou dos trabalhos quando os espíritos falam que é a irradiação 24 horas. À medida que a gente vai trabalhando e se ligando mais aos mentores, mantendo um, uma higiene mental, um processo em conexão, aonde a gente estiver, a gente vai estar ali participando de um trabalho no mundo espiritual. Como o ser ele é multidimensional, a nossa consciência é muito maior do que essa nossa consciência de vigília. Nós estamos conscientes em outros planos, estamos nos comunicando por outros sentidos, por outros canais, só que não está vindo até o cérebro físico. Nós estamos aqui em verdadeiras vivências, em outras coordenadas espaço-temporais, e o trabalho vai acontecendo cada vez mais à medida que a gente for se ligando com o mundo maior, com as equipes espirituais, a gente se torna instrumentos de, de auxílio. E aí eu me lembrei, nesse livro mesmo, teve uma vez que eles foram junto com um, um aprendiz em desdobramento consciente, eles foram para um hospital. E aquele aprendiz, ele se ligou em algumas questões e não conseguiu dar continuidade. Aí o Lancelana falou: e agora? Como é que a gente vai fazer o tratamento da pessoa que era dos nossos planos? E ali aparece uma enfermeira encarnada que foi ali realizar o trabalho e o Miramês falou: olha o padrão espiritual dela. É, é ela que vai nos auxiliar. Ela que vai ser o canal, o dínamo, onde vai doar as energias para os nossos trabalhos. Então, cada vez mais, à medida que a gente for realizando esses trabalhos, a gente chega em um local, a gente já pode realizar desde já o- os nossos ancoramentos energéticos, né? A gente chega, se expande, ilumina, né, auxilia ali com um padrão mental no bem, no amor, e mantém esse padrão. Então, esse caso aqui dela, ali no ônibus, olha quanto bem ela realizou, né? Então, ela fez, a partir dela, ela foi um canal para auxiliar vários espíritos que estavam querendo prejudicar aquela viagem. Então, aqueles espíritos todos, de certa maneira, né, foram afastados e alguns outros acolhidos. E agora a espiritualidade vai continuar trabalhando a partir dela, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar. Eu vou só contar só mais um caso. Não, eu vou deixar o Silvio falar, depois eu conto o caso. Que é Ah, exatamente sobre esse assunto. Conte aí, Silvio. não, rapidinho. Alguns pontos, né, que chamaram muita atenção. O primeiro é em relação ao cordão fluídico, né, que muitos pensam que é simplesmente um elo de ligação do espírito com o corpo físico, né? E aqui demonstra uma função que a maioria nunca nem imaginou, ele sendo utilizado para queimar energias negativas que emanavam das pessoas ao redor dela. Então, como existem funções ligadas a esse cordão fluídico, que a gente não imagina e a grandiosidade disso tudo. Um outro ponto é o local. O próprio Lancelin se assustou, mas dentro do ônibus, né, quantas pessoas a gente conhece que acham que tem que estar na igreja para estar produzindo uma boa vibração, tem que estar, um eremita tem que estar escondido numa caverna. E isso é da sua sintonia, da energia vibracional que você tem, das ligações espirituais que você tem, funcionam em qualquer lugar, desde que você esteja realmente sintonizado com aquele
estado vibracional, ele funciona onde você estiver, mesmo no ônibus, que era um ambiente que não era teoricamente favorável para isso. E acho muito bonito quando ela fala aqui que tudo isso é voltado, produzido pelo amor. Quer dizer, o amor daquela senhora facilita com que ela se sintonize com uma espiritualidade mais apropriada ao momento, ao auxílio, ao trabalho de amor. E onde ela estiver, ela vai estar ligada a eles, produzindo um trabalho útil para todo mundo ao seu redor. Esse trabalho ela produz até inconscientemente, não é para si, é para aqueles que estão ao redor. Então ela cumpre a maior máxima de todas, que é amar o próximo como a si mesmo. Ela está ali irradiando, livrando aquelas pessoas das energias potencialmente desarmonizadas que eles estejam transmitindo, por amor. E ela não está fazendo isso para ter benefício nenhum. Ela não vai ter, na verdade, claro, ela vai ter benefício disso, mas ela não busca nem nada a seu favor. Ela está simplesmente ali, irradiando amor para o ambiente, e esse amor está produzindo coisas positivas para todos que estão ali. Conte seu caso. Essa lembrança que você fez do cordão de prata foi tão importante, porque o cordão de prata, ele é uma parte, uma espécie de um esticamento do duplo etérico, desse nosso corpo, que fica muito próximo do corpo físico. E é um corpo. O cordão de prata, a gente fala que é um cordão, parece que fica imaginando só aquela corda. Não, ele é um corpo. Ali tem órgãos, ali tem conexões com vários planos, tem circulação de energia, é um dinamismo que ainda a ciência ainda vai adentrar. E olha que é um dos corpos bem densos, logo depois do corpo físico, é o duplo etérico. Imagina todos os corpos, a riqueza em si. Quer dizer, todo mundo, né? Que riqueza deve ser. O caso que eu ia contar é com meu primo Gustavo. Eu não sei, gente, se eu já contei ou não, porque são tantos dias aqui, né, que a gente fica se encontrando, então eu fico na dúvida aí se eu contei ou se foi aqui ou se foi no outro dia, mas ele se encaixa nesse exemplo aqui. Se eu já contei, eu peço desculpas, né? A gente vai ficando mais velha e vai repetindo aí os casos. O Tavinho, um dia ele não pôde ir para a escola onde ele trabalha. Ele passou mal e tal. E aí tava lá na casa, né? Conseguiu um atestado e tava lá. E aí apareceu o mentor dele e falou assim: olha, você vai ter que nós vamos ter que entrar em prece, você vai ter que se envolver energeticamente lá com a escola, porque a sua presença lá é muito útil todos os dias. A gente realiza vários trabalhos a partir de você. E hoje, né, isso continua. Então, vamos aqui nos concentrar, nos envolvermos com a escola e realizarmos o trabalho, porque tem tarefas que precisam ser feitas. Então, simplesmente a presença dele no trabalho, ele é um dínamo de energias para atividades que estão acontecendo ali e ele nem imagina. Então, aonde nós estamos, o nosso local de trabalho, a nossa família, pessoas com quem nós vamos nos encontrar, às vezes, quer dizer, isso nos planos acima está tudo dentro de, tá tudo dentro de organizações além do que a gente imagina, né? Então, o nosso local de trabalho, às vezes a gente pode ficar perguntando, mas qual é a minha função aqui, né? Então, seria esse ponto aí que o Lancelin e que o Silvio pontuou, que é a força do amor, né? Onde está sermos força do amor, dinamizando essa regeneração no planeta. Então, era isso aí. Eu não conhecia esse caso do Tavinho, não.
Quer dizer, a gente não tem direito a nem ficar doente, né? É isso aí, compromisso, né? É compromisso. Na direito tem, mas tem que trabalhar assim mesmo. É isso aí. Então, vamos para a segunda parte, né? Deixa eu contar uma história, isso do corpo energético é muito impressionante, aconteceu essa semana. A minha irmã fez uma cirurgia bariátrica e tirou a vesícula na cirurgia. E os médicos disseram que não precisavam fazer nada, que a vesícula não tinha muita função. E daí, essa semana veio um exercício para ela fazer nos testes, ela fez uns cálculos que estava com uma vesícula fraca. Daí ela fez uma limpeza, a gente fez uma orientação de ela fazer uma limpeza no corpo energético, porque no duplo etéreo os órgãos continuam iguais. Então, era passando a luz no corpo todo, energético. No outro dia, saiu gordura nas fezes. A limpeza no corpo energético. Então, na medicina vibracional, a gente acredita que todas as doenças estão no corpo, nesse corpo energético, e que a gente pode curar lá, né? Mas é impressionante o efeito no corpo físico. Mas a pessoa tem que permitir receber também, né? E acreditar, porque a dúvida bloqueia. Mas qualquer coisa a gente pode curar no corpo energético e reflete no físico imediatamente.